Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo, é uma grande honra receber a você aqui no nosso canal. Você que já é da casa, você que toda semana já assiste os nossos vídeos, você que toda semana está aqui para, junto conosco, aprender mais da Palavra de Deus. Bom retorno, muito obrigado pela volta, muito obrigado a você que esteve no último trimestre, você que está retornando aqui para o nosso quarto e último trimestre de 2022. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos e irmãs, nós já estamos no quarto trimestre de 2022. Você que está chegando agora, muito obrigado pela sua deferência, muito obrigado a você que está conhecendo hoje o canal. Convido você a assistir o vídeo até o final. Se gostar, compartilhe ele. Se gostar, comente ele. Se gostar, deixe um like. Se gostar, inscreva-se no canal. Isso é muito importante para nós e nós desde já ficamos agradecidos pela sua disponibilidade em assistir o vídeo, pela sua disponibilidade em estar aqui no canal Ensino e Palestra. Muito obrigado desde já pela sua companhia. Nós estamos iniciando hoje o quarto trimestre de 2022. Nós vamos falar nesse trimestre sobre o livro de Ezequiel. Será um trimestre onde nós estaremos estudando um livro da Bíblia Sagrada. Nós estaremos descortinando o livro de Ezequiel. Então aqui no canal Ensino e Palestra nós estaremos cada semana trabalhando um pouco aqui com este precioso tema, tendo por base a nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. A justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Este é o tema, este é o mote para o nosso quarto trimestre. Comentarista é o pastor Ezequias Soares, velho conhecido nosso, já esteve aqui em outras oportunidades também comentando outras revistas, outras lições, e nós estamos recebendo então aqui a companhia do pastor Ezequias para que ele nos ajude aqui na revista Lições Bíblicas a entender um pouco mais sobre o livro de Ezequiel. Pastor Ezequias é presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, ele também é presidente da Comissão de Apologética da CGADB, ele também é presidente da Assembleia de Deus de Jundiaí, São Paulo, e também é autor de diversas obras publicadas pela CPAD. Então nós estamos em boa companhia, nós estamos em excelente companhia e a sua companhia é melhor ainda. Muito obrigado a você que vai acompanhar os nossos comentários, muito obrigado a você que vai deixar os seus comentários também, são muito bem-vindos. Então vamos juntos, vamos para mais um trimestre, vamos encerrar o ano aqui no canal Ensino e Palestra com o livro de Ezequiel. Vamos juntos para a primeira lição do nosso trimestre de 2022. A lição de hoje é a número 1, a inauguração do trimestre. Nós temos na nossa revista Lições Bíblicas o nosso texto áureo, a verdade prática, a leitura diária e a leitura bíblica em classe da lição número 1, que é Ezequiel, o Atalaia de Deus. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no próprio livro de Ezequiel, capítulo 3, 16 ao 21, e diz assim: E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e aviso-los-ás da minha parte. Quando disser ao ímpio: certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca de seu mau caminho para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua iniquidade e de seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não o avisaste. No seu pecado morrerá, e suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Ainda lá em Ezequiel 3, 27, diz assim: Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, ouça,
e quem deixar de ouvir, deixe, porque eles são casa rebelde. Nosso primeiro tópico sobre o livro de Ezequiel. Aqui nós temos o nosso primeiro tópico, 3 subtópicos. Primeiro, primeira parte. Segundo, segunda parte. Terceiro subtópico, terceira parte. O livro de Ezequiel foi escrito aproximadamente entre 622 a 600 a.C. Ele tem como tema a comissão dada por Deus a Ezequiel para repreender Israel durante o cativeiro. Algumas palavras-chave que nós temos aqui: história, perseguições, profecias cumpridas, algumas profecias não cumpridas durante o cativeiro na Babilônia, depois se cumpririam. Este é o livro de Ezequiel. O público para o qual foi escrito esse livro era a comunidade judaica que vivia no exílio na Babilônia, mas também serve para nós como referência de um livro canônico. O autor ele faz 3 divisões aqui do livro e nós vamos fazer aqui 4 divisões. 4 divisões acerca do livro. Eu divido o livro do capítulo 4 ao 24. Censura os judeus antes da queda de Jerusalém por causa dos seus pecados. Segunda parte do capítulo 25 ao 32 contém oráculos contra os povos estrangeiros que oprimiam os hebreus. Terceiro, vamos do 33 ao 39, consola o povo durante e após o cerco de Jerusalém, prometendo-lhe tempos melhores. E o quarto, do capítulo 40 ao capítulo 48, descreve a nova cidade e o novo templo após a volta do exílio. O Império Babilônico, ele é uma cortina de fundo aqui da história de Ezequiel. Aqui nós entramos no tópico 2, sobre o profeta, identidade e procedência. Ezequiel é o nome hebraico que significa Deus fortalece ou Deus é a minha fortaleza. Seu nascimento se deu por volta do ano 622 a.C. Quando Ezequiel nasceu, Jeremias já estava há 4 anos pregando para o arrependimento do povo. Você lembra que Jeremias foi o último profeta ali de Judá e tentou fazer com que o povo retornasse à prática da justiça, que o povo não fosse castigado por Deus. O povo teve inúmeras situações em que o profeta, de alguma maneira, tentou alertá-lo, porém o povo não deu ouvidos e Jeremias sofreu muito no seu ministério e acabou, por fim, Judá sendo tomada pela Babilônia. Ezequiel cresceu em Jerusalém ouvindo Jeremias pregar ao povo de Judá. Ezequiel ele era filho de Buzi, o sacerdote. Ele estava na linhagem sucessória e se tornaria sacerdote. Porém, um acontecimento histórico acabou por mudar os planos de Ezequiel, o cativeiro de Judá. Mas antes disso, nós temos que analisar que o nome do pai de Ezequiel, Buzi, significava desprezado ou desprezado por Javé ou desprezado por Jeová. Interessante que ele, um homem que era desprezado, colocou no seu filho o nome Deus é a minha fortaleza. Ou seja, na hora do desprezo, buscou a Deus, que amparou ele. E ele, Buzi, encontrou em Deus guarida e colocou o nome do seu filho de Deus fortalece, ou Deus é a minha fortaleza. Aí nós vimos ali aquele homem sendo abençoado por Deus, aquele homem sendo amparado por Deus e aquele homem homenageando Deus com o nome do seu filho. Para ser um sacerdote, havia algumas exigências. Era preciso ser levita da tribo de Levi. Buzi era levita da tribo de Levi, mas não era necessário apenas ser da tribo de Levi. Também deveria ser obrigatoriamente do tronco de Arão. Buzi, ele era da tribo de Levi e ele era da tribo de Arão. E mais, ele precisaria ser perfeito.
O sacerdote não poderia ter defeitos físicos. Isso está lá em Levítico, capítulo 21, versículos 17 ao 21. Ezequiel, filho de Buzi, ele cumpria todos os requisitos necessários para assumir a função sacerdotal. Logo, seria questão de tempo para ele ascender ao posto de sacerdote. O sacerdote, caso cumprisse todos os requisitos estabelecidos, era escolhido aos 25 anos de idade. Porém, somente assumiria ao completar o seu 30º aniversário. Está lá em Números, capítulo 4, versículo 3. Mas nesse intervalo, o que o candidato ao sacerdote fazia durante esses 5 anos? Simples. Ele estudava, ele se preparava. O sacerdote, por exemplo, deveria entender de veterinária. Quando alguém trazia um animal para oferecer como sacrifício, era o sacerdote quem examinava o animal, para se certificar que aquele animal não tinha qualquer defeito. Deus considerava abominação a entrega de um animal defeituoso, e era sobre o sacerdote que repousava a responsabilidade para que não houvesse esse problema. O sacerdote ainda precisava ser versado na lei. O sacerdote também era um mestre, também ensinava ao povo. O sacerdote também era consultado quando de alguma dúvida sobre a lei moral, por exemplo, a lei cerimonial. Enfim, era ele quem dava a última palavra. E a sua palavra tinha peso, tinha respeito, tinha aceite. O sacerdote julgava desde problemas familiares até crimes cometidos. Era ele quem julgava e quem sentenciava. O sacerdote ainda precisava entender de medicina, pois ele era responsável por examinar os mais diversos tipos de doenças, para saber se as pessoas, dependendo da enfermidade, deveriam ficar excluídas do convívio das demais, no caso, por exemplo, de lepra, ou se estavam curadas de alguma enfermidade, podendo então voltar a levar uma vida normal. No caso específico da lepra, existiam cerca de 30 variáveis dessa doença, algumas curáveis, outras não. O diagnóstico final era sempre do sacerdote. Então o sacerdote ele precisava de muito preparo, de muita preparação. Entre ser escolhido e assumir, tinha um tempo de preparo, tinha um tempo de estudo. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui. Quantas pessoas você conhece que recebem uma profecia e dizem, por exemplo, você vai fazer determinada coisa na obra, e a pessoa já começa a ficar angustiada, a pessoa já começa a trabalhar por si, a pessoa já começa já quer exercer na hora, já quer assumir na hora aquela função, já quer o cumprimento na hora daquela profecia. Calma, tranquilidade, tudo a seu tempo. Deus fala, e quando Ele fala, quando a palavra é dele, quando o profeta entrega uma profecia verdadeira, no caso desse exemplo hipotético que eu estou passando para você aqui, vai se cumprir no tempo de Deus. Mas tem que ter preparo, tem que ter também muita oração, tem que ter também muita consagração. Então, entre a pessoa ser alertada de um determinado ofício e assumir aquele ofício, tem um tempo especial que deve ser de preparação. Não se deve queimar etapas. Isso é muito perigoso. Cada coisa no seu devido tempo. Mas, então, Ezequiel já estava preparado para ser sacerdote. Já estava preparado para exercer o seu ofício. Porém, como eu falei aqui, um evento histórico acaba frustrando os planos de Ezequiel. A queda de Judá. Nós já estudamos aqui sobre a queda de Judá, nós já estudamos aqui sobre a queda de Israel. Nós temos já, inclusive, um trimestre todo em que nós abordamos a volta do cativeiro. Nós hoje estamos falando do povo que está indo para o cativeiro, mas nós já falamos também do povo retornando do cativeiro. Então fica uma playlist aqui para você assistir, para você relembrar, para você procurar entender melhor como foi a saída do povo do cativeiro. Nós trabalhamos muito sobre este precioso assunto aqui no nosso canal e a playlist está aí para vocês quiserem assistir. Bom, a queda de Judá ela teve 3 etapas. Na primeira etapa, em 586 a.C., houve o cerco babilônico. Os babilônios vieram e cercaram Judá.
As cidades antigamente eram muradas, as cidades antigamente elas tinham muros, elas tinham proteção, e quando o inimigo vinha, ele cercava e fazia alguma engenharia para que, em primeiro lugar, as pessoas ficassem lá dentro sem qualquer condições de sair para fora e esperavam que as pessoas elas ou se entregassem ou viessem para o ataque. E muitas vezes as pessoas lá dentro elas tinham alimento faltando, acabava faltando alimento, acabava faltando a água, e aí o cerco, a conquista pelo inimigo era quase inevitável. O cerco babilônio iniciou em 586, mas entre 586 e 588 iniciou efetivamente o cerco. Ele durou cerca de 18 meses. 1/3 do povo morreu de fome e de peste. O povo estava exilado lá dentro, exilado dentro do seu território, sem acesso ao alimento, somente o que tinha ali, e o alimento acabou, a água acabou, enfim, foi uma tragédia. Foi algo tétrico o que aconteceu. Outro terço do povo morreu ao fio da espada, quando houve o confronto. Está lá em Jeremias capítulo 52. Depois, em 605 a.C., vem a primeira grande invasão. São levados utensílios sagrados do templo e é deportado um seleto grupo de jovens escolhidos dentre os príncipes e nobres. Dentre os levados cativos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O Império Babilônico crescia tão rapidamente que não dispunha de número suficiente de babilônicos cultos, inteligentes, para a cúpula governamental. Então o que acontecia? Eles pegavam de outras regiões, de outros países, nobres, e levavam não como escravos, mas levavam para a sua corte, para o palácio, para lá aprenderem a lei dos caldeus, para aprenderem a cultura dos caldeus e ajudarem a governar o país. Então a elite era levada e desfrutava de um certo conforto lá na Babilônia, desfrutava de uma tranquilidade lá na Babilônia e aprendiam os ofícios para ajudarem a gerenciar aquele império que estava nascendo, aquele império que estava tomando conta do mundo todo e não tinha material humano suficiente para governar, para gerenciar, para fazer a gestão. Então, nobres eram levados de todas as partes para ajudar o Império Babilônio a crescer. Em 597 a.C., acontece a segunda invasão. Aí são levados 10.000 cativos. E aqui entra Ezequiel. Ezequiel, ele é um dos deportados. São levados tesouros da casa de Deus. São levados todos os tesouros da casa do rei. São transportados os carpinteiros e os ferreiros, e somente os mais pobres ficaram na terra. Também o rei Joaquim é levado cativo. O autor, aqui na nossa revista, diz que Ezequiel ele vai embora, ele sai de Judá na primeira invasão. Na verdade, ele sai na segunda invasão. Ok? E na terceira invasão, que acontece em 586 a.C., aí é a tomada final de Jerusalém. Os filhos do rei Zedequias foram degolados na frente dele. Depois, Nabucodonosor manda furar os olhos de Zedequias. Zedequias morre na prisão. Somente os mais pobres ficaram ali em Jerusalém. Está lá em Jeremias capítulo 52, verso 16. Então Ezequiel tem o seu ofício mudado por Deus. Seu sacerdote acaba sendo transformado em uma outra função, na função de profeta. Lembre-se que tinha o rei, tinha o profeta e tinha o sacerdote. 3 pontos fundamentais. O rei governava, o sacerdote representava o povo diante de Deus e o profeta representava Deus diante do povo. Então, Ezequiel, que seria o representante do povo diante de Deus, agora tem esse ofício trocado pelo próprio Deus. Ele vai falar o que Deus quer dizer para o povo. Então, lá no exílio, ele ocupa-se do seu ministério profético. E um profeta já estava lá, Daniel. A diferença é que Daniel e Ezequiel, Daniel ele exerce o seu ministério dentro do palácio. Já Ezequiel exerce o seu ministério dentre o povo. Daniel vai para o palácio
com as benesses palacianas, e Ezequiel fica no meio do povo, trabalhando com o povo. O trabalho babilônico, segundo os historiadores, não era algo escravo, não era algo muito pesado. O povo trabalhava assim, precisava trabalhar assim, mas podia vir em sua comunidade, diferente, por exemplo, dos assírios, que levavam o povo cativo e traziam outros povos para as terras dos cativos que foram levados, misturavam os povos, misturavam as culturas, misturavam as religiões, faziam uma miscigenação. Não, os babilônicos faziam diferente. Eles permitiam que o povo ficasse lá na Babilônia e que tivessem as suas casas lá, tivessem as suas leis, tivessem a sua comunidade, tivessem os seus agrupamentos. Então, os babilônios eles eram mais tranquilos nessa parte. Eles não faziam com que o povo perdesse a sua identidade. Não era essa a intenção. O povo podia ficar agrupado lá, tranquilo, sem muito alarde, sem incomodar, mas poderiam ficar agrupados lá conforme as suas etnias. Era assim que eles agiam. Após 5 anos no cativeiro, Ezequiel experimenta a sua primeira experiência profética. Entramos agora no ponto 3, sobre o Atalaia. 1. O Atalaia. 2. O fim dos 7 dias. 3. A expressão filho do homem. 4. O Atalaia sobre a casa de Israel. E sucedeu que ao fim de 7 dias. E sucedeu que ao fim de 7 dias. Mas antes de entrar no capítulo 3, eu quero voltar com você ao capítulo 1. Eu quero voltar com você quando fala ali no início do livro de Ezequiel, que falava que no 30º ano, e os autores, os comentaristas bíblicos, eles divergem dos versículos iniciais de Ezequiel. O que seria esse 30º ano? Alguns dizem que seria decorrência do início da reforma proclamada por Josias, mas outros dizem, e esses são em maior número, que a interpretação de Orígenes, um dos pais da igreja, que viveu em 185 a 254 d.C., dando conta que Ezequiel estava baseando-se em seu próprio aniversário. Porque, como eu falei para você, o sacerdote assumia suas funções no 30º aniversário. Então, muito provavelmente, aqui 30º ano, provavelmente seria o momento em que ele, Ezequiel, deveria iniciar o seu processo sacerdotal. Mas, como ele estava em cativeiro, ele inicia o processo profético. Ele inicia o seu ministério profético. Então, a primeira grande visão de Ezequiel se dá no seu 30º aniversário, muito provavelmente, segundo a maioria dos comentaristas bíblicos. Mas voltando então ao nosso ponto 3, ao fim dos 7 dias, que é a leitura bíblica em classe que nós fizemos menção aqui. E aqui alguns comentaristas entendem que Ezequiel, depois da primeira visão, depois do primeiro impacto que teve, ele ficou extasiado com a primeira experiência que nós vimos no livro. Ele ficou extasiado. E ele apenas conseguiu recuperar por completo as suas forças ao cabo de 7 dias. Outros entendem que houve um tempo em que Ezequiel teve que passar para processar o teor da mensagem inicial, tamanho impacto dessa. E ele precisava de um período sabático para si, para um entendimento, para um processamento, para saber o que Deus iria falar. A expressão filho do homem. Deus usa essa forma para dirigir-se a Ezequiel. Deus fala com Ezequiel através da expressão filho do homem.
E ela é repetida ao longo do livro 93 vezes. Um outro profeta também é assim chamado por Deus, mas uma única vez. Daniel, que também por uma única vez é chamado filho do homem. O que significa filho do homem? Aqui denota a condição frágil do homem, a condição enferma do homem pelo pecado e a condição mortal do homem. O homem é mortal, o homem ele é finito. Mas Cristo também chamou a si próprio de filho do homem, porque Cristo esteve aqui também na sua condição humana, porque era humano e ao mesmo tempo era divino. Lembre-se, Jesus Cristo esteve aqui 100% homem, 100% divino. Mas para aproximar-se do pecador, ele usou para si esse tratamento, filho do homem. Atalaia. Atalaia era uma sentinela que ficava em um ponto estratégico, geralmente em um plano muito elevado, como a torre de um castelo, por exemplo. E tinha ali uma visão privilegiada dos acontecimentos. E ainda seria o responsável por avisar qualquer movimentação suspeita e perigosa. Ezequiel, ele recebia o alerta do alto, olha só, o ponto espiritual, e avisa o povo sobre o que viria a acontecer. Ele daria chance ao povo, como atalaia, ele dava chance ao povo para se proteger, para reunir forças, para se reunir, se agrupar, para tentar derrotar o inimigo. Assim também Deus dava a Ezequiel a palavra, ele entregava para o povo e o povo tinha uma chance de reação, ou seja, o arrependimento. E tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-lo-ás da minha parte. O próprio Deus falaria a Ezequiel e seria o responsável pela sua transmissão ao profeta, e o profeta seria o responsável pela transmissão da palavra de Deus ao povo. Ponto 4, sobre a responsabilidade. 1. A responsabilidade do cristão. 2. A responsabilidade do ímpio. 3. A extensão da nossa responsabilidade. Mas o seu sangue da sua mão o requererei. Lembra quando nós lemos lá no início? Muito forte aqui. O pecador deve ser repreendido. Hoje, deixa eu trazer para o contexto atual. Hoje, muitos líderes passam a mão por cima. Dizem que não falam a verdade para não assustar, não colocar a pessoa em fuga, para não perder um membro, não perder a pessoa. Cuidado, senhor líder, que age dessa forma. O sangue dessa pessoa, mal instruída, mal dirigida, mal guiada, será requerido da sua mão. Você será o responsável pela condenação dessa pessoa. Se eu permito que uma pessoa que está errada continue no erro e não alerte ela, e dizem assim, não, mas tem uma alma, não posso perder essa alma, mas não está ganhando a alma adulando o pecado, não está ganhando a alma passando a mão, não está ganhando a alma tentando dissimular, está jogando essa alma no inferno e trazendo condenação para si. Mas avisando do justo, prossegue Deus, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Se você, líder, falar, fizer a pessoa consciente da verdade, mesmo que ela fique brava, vá embora, saia ali da reunião, saia ali da comunidade, saia ali da sua igreja, ela sairá consciente e indesculpável. Você não terá culpa alguma, mas se você não falar, a culpa recairá sobre você. Pregar não é converter. Quem converte é o Espírito Santo. Pregar é alertar. Pregar é avisar. Pregar é mostrar a verdade. Pregar
é falar o que deve ser falado, com carinho, com respeito, mas falar a verdade. Pregar não é colocar debaixo do tapete o engano, o problema, o engodo. Não. Tem muito líder que não fala contra o pecado porque ou não quer perder aquela pessoa e tentando passar a mão por cima do pecado vai colocar essa pessoa no inferno, ou não quer perder a oferta dessa pessoa, o dízimo dessa pessoa. Aí piorou. Aí realmente a coisa ficou absolutamente insustentável. Eu tenho que pensar na alma da pessoa. Eu tenho que pensar no bem-estar da pessoa. Eu tenho que pensar na salvação da pessoa e proporcionar a essa pessoa a visão correta, baseada na palavra de Deus. A visão íntegra, baseada na Santa Escritura. Se sair daí, se sair da Santa Escritura, se sair da palavra de Deus, se sair fora da palavra de Deus, eu estou cometendo um erro porque eu estou enganando essa pessoa, porque eu não estou alertando ela para o pecado, estou condenando-me. Cuidado, senhores líderes, muito cuidado. Não torçam a verdade, não coloquem a sujeira debaixo do tapete. Ezequiel, ele é forte. Ezequiel, ele é radical, porque Deus, ele foi forte com Ezequiel. Porque Deus estava cansado do pecado do povo. Porque Deus estava cansado de tantas coisas que o povo fazia, sendo alertado, sendo instruído, mas não aceitando nem um alerta, nem a instrução. Alerte, instrua. Se a pessoa aceitar, amém. Se não aceitar, você fica de alma lavada, você fica com a consciência tranquila. Iniciamos assim o nosso 4º trimestre, iniciamos assim a nossa viagem pelo livro de Ezequiel. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostar, deixe seu like, inscreva-se no canal e lembre-se, toda quarta-feira nós estamos aqui para trazer para você um vídeo novo, para trazer para você um conteúdo novo com a graça e a misericórdia de nosso Deus. Ore por nós, esteja também conosco, está aí também o nosso contato. Se você quiser entrar em contato conosco, fique à vontade. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.